publicamente, mas estou um pouquinho vermelho, confesso, aqui também, então estou muito feliz de poder comemorar com vocês, né, pessoas tão queridas, gente que eu não vejo pessoalmente há bastante tempo, mesmo antes da pandemia. É uma enorme alegria e quero agradecer por essa oportunidade de dividir essa mesa final que honra, né, com Adriana, Érica e Luísa. Estou super contente por estar aqui no dia de hoje com vocês. Bom, mas eu não vou me estender nos agradecimentos, vocês sabem que eu amo todo mundo, não vou me estender porque o tempo ruge, a Sapucaí é grande, como diria Giovanni Improta em Senhora do Destino, né? O tempo é pouco e eu tenho muita coisa para dizer sobre o tema desse painel. É um desafio, certamente, não é? Nós refletirmos sobre a função social da cidade, funções sociais, né, para usar a expressão em plural, como a nossa Constituição também estabeleceu, e o próprio direito à cidade para os próximos 20 anos. E eu gostaria de trazer essa reflexão um pouco também sobre o olhar do Nordeste, que é o mote do nosso seminário, né, das cidades nordestinas, não apenas as capitais dos nossos estados, compreendendo que o perfil do Brasil urbano não é um perfil das capitais, embora capitais e regiões metropolitanas respondam significativamente pela concentração populacional brasileira, mas que nós temos uma diversidade de arranjos urbanos no Brasil que precisam ser consideradas nesse debate. Então, vou dividir aqui minha fala em 4 momentos, né? Começando pelo primeiro, que de uma maneira assim um pouco anedótica, né? Eu queria começar dizendo para vocês que, na minha percepção, o Estatuto da Cidade é como aquele convidado que perdeu a hora e chegou na festa um pouco atrasado, quando os outros já estavam um pouquinho altos, né? Já tinham bebido um pouquinho demais. E esse atraso do Estatuto da Cidade não é de 12 anos, né? A gente costuma dizer que ele demorou 12 anos para tramitar, desde 89, quando o senador Pompeu de Souza apresentou o projeto de lei, até 2001, quando finalmente foi sancionado e aprovado e sancionado. Mas, na verdade, o Estatuto da Cidade é uma legislação que veio sendo construída numa esteira de muitas décadas passadas, né? O Brasil... E vejam, eu estou fazendo essa brincadeira, né, que o Estatuto da Cidade chegou atrasado, obviamente não é culpa do Estatuto da Cidade, coitado, né? As forças, né, políticas no Brasil não permitiram que nós tivéssemos uma legislação a contento no seu devido momento, que, no meu entender, já seria necessária na década de 70 no Brasil. E também não significa essa minha brincadeira que eu ou o próprio Instituto Polis, né, ou a Plataforma Global, não acreditamos no poder também da legislação como mecanismos que são necessários na complexidade da gestão urbana. Entretanto, ao acreditar no poder da legislação, nós também temos que nos colocar numa leitura crítica de que a legislação, por si só, não transforma nenhuma realidade, né? Então, no meu entender, a década de 70 já seria a década propícia para termos uma legislação como o Estatuto da Cidade, que só chegou em 2001, e alguns sinais, né, dessa minha percepção se dão pelo fato de que foi justamente na virada, né, da década de 60 para 70 que a população brasileira majoritariamente passou a residir nas cidades. Foi nessa década, né, que nós passamos ali pela marca, né, da transição rural-urbana e de maneira muito acelerada até o final do século XX. Em 63, nós tivemos o seminário famoso, o Seminário da Reforma Urbana, né, do IAB, no Hotel Quitandinha. Em 76, nós tivemos a primeira Conferência Habitat da ONU, em Vancouver, no Canadá. Também em 76, um marco muito importante aqui no Brasil, o seminário que foi organizado pela Fundação Prefeito Faria Lima sobre o solo criado, evento do qual resultou a famosa Carta de Embu, assinada por juristas, não é, bastante conhecidos. Aqui, por exemplo, o Eros Grau, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello assinam essa carta, em que já estabeleciam as bases para esse Instituto do Solo Criado, que depois virou a Auto-Organosa do Direito de Construir, isso em 76.
Em 77, nós tivemos um anteprojeto de lei de desenvolvimento urbano, que não logrou sucesso, não teve aprovação. Em 79, tivemos a lei de parcelamento de solo, né, a 6766, que em que pese hoje as pessoas já a considerarem ultrapassadas à época, ela foi um grande avanço do ponto de vista da proteção da cidadania, né, e contra os empreendedores que faziam loteamentos irregulares e clandestinos e enganavam a população. Na década de 80, em 1980, por decreto, nós tivemos a primeira experiência do que depois viraram as zonas especiais de interesse social na cidade do Recife. As leis em Recife depois foram instituídas por lei em 83. Mesmo ano 83, em que nós tivemos um projeto de lei, né, federal, que foi o 775, um projeto de lei de desenvolvimento urbano, que também não chegou a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Em 85, a cidade de Belo Horizonte, na sua legislação municipal, aprova um zoneamento inclusivo, muito semelhante ao das EIs, né, que era o setor especial número 4, também destinado à urbanização, regularização fundiária, preservação do direito à moradia e permanência da população. Em 87, a emenda popular da reforma urbana, 88, a Constituição, 89, o PL do Estatuto da Cidade. Então, só para vocês terem uma noção de que entre a década de 60 e final da década de 80, nós tivemos uma profícua produção, um profícuo processo de reflexão sobre o estado das cidades brasileiras, e já ali havia não apenas evidências, mas havia propostas concretas que passaram a depois compor a redação do Estatuto da Cidade. Então, eu diria que o Estatuto da Cidade ele poderia muito bem ter chegado para nós na década de 70 e 80, e a nossa realidade urbana talvez fosse um pouco diferente. Talvez porque, como eu disse, a legislação não resolve todas as nossas questões, né? Um segundo ponto que eu queria refletir, para pensar os 20 anos futuros, é que Brasil era aquele, né, que o Estatuto da Cidade encontrou no início do século XXI, e que Brasil é esse 20 anos depois, para pensarmos os próximos 20 anos, especialmente na região Nordeste, né? Esse Brasil de 2021 era um Brasil urbano que já sofria efeitos muito negativos com a implantação do Consenso de Washington, né, pelos nossos governos, com processos de privatização intensos. E o Brasil de hoje é um Brasil que não resolveu essa questão, pelo contrário, nós estamos vivendo processos urbanos mais agudos, que hoje colegas como o professor Orlando Júnior chamam de ultra-neoliberalização das economias urbanas, né? Intensificação da privatização das diversas maneiras, retração do papel do Estado nas políticas urbanas e das políticas sociais, e isso está associado com a entrada de um capital internacional também nas últimas décadas. A década de 90 do Brasil organizou o cenário para que os fundos de investimento globais pudessem adquirir empreendimentos urbanos e investir em empreendimentos urbanos maciçamente no Brasil. Empreendimentos que não têm nenhum compromisso com a função social da propriedade. A moradia, as habitações, os empreendimentos de serviços, os shopping centers são ativos econômicos. Para esse segmento de investidores, eles não têm nenhuma relação com a efetivação de direitos, né? Então, essa é uma grande questão que se torna pior, né, nas cidades hoje, especialmente nas grandes cidades, né, quando analisamos esse cenário das grandes cidades. Além disso, hoje nós também disputamos ideologicamente, pensando, né, no direito à cidade, que é do meu movimento, da onde eu venho, nós disputamos ideologicamente com certamente mais de 50 urban brands, ou marcas urbanas, ou ideologias urbanas, que vão desde smart cities, vão desde cidades estratégicas, cidades compactas, cidades isso e cidades aquilo, a grande maioria delas com um discurso que invisibiliza os direitos, né? Então, eu acho que falar do direito à cidade é colocar na mesa, inclusive, esse contraste de quais são as ideologias urbanas que estão propondo modelos de desenvolvimento baseado em direitos e quais são as ideologias urbanas que estão propondo modelos de desenvolvimento que negam direitos e que se baseiam em outras
outros parâmetros, né? Então, o direito à cidade ele se destaca nesse sentido, né? De um compromisso radical com a democracia, com direitos humanos e com a justiça socioterritorial e ambiental. Eu acho que é importante delimitar essa questão para o direito à cidade, o que, a partir da ideia de direito à cidade, cremos que deve ser a função social. Lucas, eu não estou te vendo, então você pode me dar o alerta por áudio, tá? Quando o meu tempo estiver acabando. Ainda tem 5 minutos e 30. Tá ótimo. Um outro fator que eu queria evidenciar, não é nesse Brasil de 2001, nesse Brasil de agora e na tendência para os próximos 20 anos, é a crise fiscal. Parece que o nosso país, especialmente as nossas cidades, vivem uma crise fiscal eterna, né? Então, ela não é uma crise, ela é um projeto, como tal. E não se resolveu, né, essa crise fiscal na década de 90, não se resolveu nas 2 primeiras décadas do ano 2000, pelo contrário, estamos vivendo uma crise fiscal pior, e acrescida a crise fiscal, nós tivemos esta situação de uma aprovação de emenda constitucional que estabelece o teto de gastos. E hoje, né, muitos estudiosos têm tentado compreender como as políticas de retração fiscal, de redução do Estado e as políticas chamadas de austeridade, elas aterrissam nos territórios urbanos. É muito pouco falado, né? Quando a gente fala em políticas de austeridade, nós falamos muito de macroeconomia, de planos governamentais no âmbito federal, nacional, reformas, né, legislativas federais. Fala-se muito pouco dos efeitos terríveis que os territórios locais têm sofrido a partir das políticas de austeridade. Nós estamos numa situação pior do que há 20 anos atrás, especialmente em função da questão do teto de gastos, né, aprovado no governo Temer. Então, temos que também refletir sobre a necessidade urgente de revogar esse teto de gastos. Além de tudo, né, nesse caldeirão com todas essas questões, cada vez temos visto gestões municipais menos comprometidas com a efetivação de direitos e mais hermanadas com interesses privados. Desculpem a generalização, eu sei que existem gestões municipais de outros vieses, né, com outras tendências, que são progressistas, que entendem o papel da democracia e da gestão democrática das cidades, mas eu estou fazendo aqui uma análise um pouco mais ampliada do volume, né, do que a gente vê nas gestões municipais brasileiras. Um terceiro ponto do ponto de vista da institucionalidade estrito sensu e da legislação urbanística propriamente dita, o Brasil que o Estatuto da Cidade encontrou em 2001 era um Brasil que, por exemplo, não tinha planos diretores, tá? Então, pelo IBGE, né, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, eu comparei dados entre 2004 e 2018. 2018 foi o último ano em que a Munice fez essa pesquisa sobre planos diretores nos municípios. Em 2004, apenas 17% dos municípios brasileiros possuíam planos diretores. Obviamente, esse percentual muito baixo entre os municípios pequenos, com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Sabemos que até 20 mil habitantes não há obrigatoriedade, né, pela Constituição, dos municípios terem planos diretores, mas também no espectro de municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes, se a gente pegar esse espectro que já era obrigado a ter planos diretores, em 2004 apenas 30% dessa faixa tinha planos diretores. Em 2018, né, 17 anos depois do Estatuto da Cidade, de 17% no total, com planos diretores, nós passamos a 51%. Olha o salto, né, quantitativo. Não estou falando qualitativo, tá? Não estou falando de efetivação. Estou falando de salto quantitativo do ponto de vista de aprovação de planos diretores municipais. Henrique, E na 1 faixa minuto e de 30. tá ok, na É? faixa de 20 a 100 mil habitantes, de 30% passou a 87%. Então, nós tivemos 2 décadas de produção legislativa municipal intensa. Então, eu tenho dito que essa não é a questão mais. A nossa questão não está mais assentada na presença ou na ausência de plano diretor nos municípios. As nossas questões são outras, na verdade, elas sempre foram outras, né? E eu queria colocar aqui algumas delas, né?
mais da metade dos municípios brasileiros são municípios pequenos, com até 20 mil habitantes. E é na região Nordeste em que está a maioria dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Também na região Nordeste que nós temos o maior percentual de municípios sem planos diretores. Essa é uma questão para enfrentarmos. Eu não estou falando de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, não. Estou falando da maioria dos municípios do interior, né, do sertão, do litoral, né, nordestino, do agreste nordestino, que não tem planos diretores. Mas também nós estamos falando de municípios que sofrem uma crise fiscal e pela PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, que ainda tramita no Congresso, praticamente todos esses municípios com até 5 mil habitantes seriam extintos, porque eles não conseguem ter arrecadação própria nem de 10% do seu orçamento anual. Então, são municípios pequenos, com baixa capacidade fiscal, com baixa capacidade também de planejamento urbano. Esse é o cenário que está colocado para nós. E o cenário das grandes metrópoles, que são elas que, né, concentram a maioria, mais da metade da população urbana está nas grandes metrópoles, é um cenário também devastador, em que pese terem uma legislação, mas é uma legislação que é aplicada seletivamente. E eu queria encerrar aqui usando Fortaleza como um exemplo, né, dessa aplicação seletiva. Por que Fortaleza aplica a outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa de alteração de uso assim tão facilmente, né? A Secretaria Municipal aplica tão facilmente, aplica aquela fórmula, cobra, inclusive eu acho que cobra muito pouco dos empreendedores, diga-se de passagem, e não tem transparência com o uso desse recurso, né, advindo das outorgas, mas aplica. E por que as leis nunca foram efetivamente aplicadas? Né? Por que o IPTU progressivo no tempo nunca foi efetivamente aplicado? Parcelamento e a utilização compulsória, menos ainda. Por que em Fortaleza nós não temos uma gestão democrática, né? Como apontou o professor Renato Pequeno, e eu vi a minha querida Joísa Barroso também comentando no chat sobre a questão do CPPD, não é? Que não é uma comissão participativa, não é uma comissão participativa. Então, em Fortaleza, nós não temos gestão democrática da cidade, nós temos uma indigestão democrática da cidade. É esse o desafio, gente. Nós estamos correndo atrás do tempo. Nós já não estamos 30 anos atrasados, como o Estatuto esteve em 2001, nós estamos 50 anos atrasados e esse é o desafio para os próximos 20 anos, é recuperar os 50 anos perdidos. Obrigado. Obrigado, Henrique. Quase no momento, passou um pouquinho, mas estava tão interessante que quando você falou que já estava se encaminhando para o fim, então, termine logo, né? Vou usar um velho clichê, né? Aquela coisa, o aniversário é do Henrique, mas quem ganhou um presente foi a gente, né? Com essa fala. Então, potente, esclarecedora e cheia de dados. Bom, a gente continua agora. A nossa próxima painelista é a Érica Guimarães, que é colaboradora do Fórum Direito à Cidade da UFRN e pesquisadora do Observatório das Metrópoles Núcleo Natal. Érica, a palavra está com você. Você vai apresentar por si mesma, né, os slides. Isso. Bom dia a todos. Agradeço o convite e também a honra de estar aqui nessa mesa com Henrique e Adriana, né, que são pessoas que são referências para mim nos últimos anos, principalmente quando eu me aproximei mais da discussão do direito urbanístico. Eu venho do tributário e parti para o urbanístico na pós, né? Então, eles para mim são uma referência, principalmente ano passado, eu participei de 2 cursos de Henrique, então para mim isso foi de muito aprendizado. E aí eu venho trazer um pouco, né, dessa discussão da questão da função social da cidade, da propriedade em Natal, assim, humildemente, né, porque estou aqui ao lado de pessoas que eu admiro. Luísa, não conheço, né, mas tenho certeza também que vai ser um debate aqui brilhante. E aí, assim, Henrique estava falando, e tudo que ele ia falando, eu ia olhando aqui no que eu tinha pensado para falar, e Natal é muito parecida, eu acho que Salvador, Recife, Teresina e as cidades do interior do Nordeste, elas têm muitas características semelhantes, sim.
e é muito importante a gente estar trazendo e nos reconhecendo, né, enquanto semelhantes e dentro das nossas diferenças também, porque a gente fica muitas vezes realmente olhando sempre para a literatura das outras regiões, principalmente do Sul e Sudeste, e acaba não tendo essas conversas, né, entre nós mesmos. E aí Natal também, né, marcada por conflitos territoriais, marcada pela pressão do ramo imobiliário, né, por ser uma cidade de vocação turística, e que o imobiliário aqui e o turismo sempre impactaram muito nos conflitos socioespaciais. E aí eu estava ouvindo aqui, né, essa relação que a gente faz da legislação brasileira, né, da Constituição, e antes da Constituição, o que é que a gente já tinha, e concordando com o Henrique em relação a poderíamos ter tido estatuto anos antes. Natal também tem esse histórico de planejamento urbano que vem lá dos anos 60, né, a gente tem primeiras legislações tratando de planejamento, desenvolvimento territorial nos anos 60 para os anos 70, né, tem um plano, que foi chamado Plano Serete de 68, que tratava justamente do planejamento urbanístico e do desenvolvimento. 74, a gente tem o nosso primeiro plano diretor, então já tínhamos plano diretor em Natal muito antes da própria discussão da Constituição e do Estatuto. Em 84 também veio a ser elaborado, né, um plano que incorpora o anterior, então já o revisa e aprofunda os estudos, sendo mais conhecido o Plano Diretor de 1994, que foi uma das gestões que deu um olhar, né, teve um olhar, deu uma importância maior para o planejamento urbano e ambiental. Então, naquele momento, Natal viveu um período bem interessante, que trouxe acho que a Raquel Ronick foi lá para Natal como consultora, então teve aquele momento de primeira vez que Natal realmente fez um plano trazendo a questão da participação social de forma muito intensa, com conselhos, com comunidade envolvida, mas apesar disso, mesmo antes, a gente já tinha também, paralelamente, uma mobilização social que vinha acontecendo, muito em função dessa já a percepção de se lutar ali pela função social dessa cidade, uma cidade marcada por também uma questão ambiental muito forte, por diversos espaços e áreas ambientais reconhecidas, né, e frágeis, e que se havia já no cidadão natalense a preocupação em manter. Então, os anos 70 também foram marcados pela mobilização em torno da construção da via costeira, que é, né, uma grande via, quem conhece a cidade, na orla da praia, entre a orla e o Parque das Dunas, um dos maiores parques, né, dentro da cidade de proteção ambiental. E naquele momento esses moradores se reconhecem, né, enquanto militantes, enquanto ativistas ambientais, e começam também a se engajar nas comunidades no entorno nessa discussão. Então, a gente entende que Natal não começou a discutir planejamento urbano com o Estatuto, né? Já havia também esse histórico, que é muito importante sempre de ser lembrado. E aí, esse plano diretor ele é revisado em 2007, já para se adequar ao Estatuto das Cidades, né? No sentido de que havíamos um bom plano, mas ele ainda não estava, né? Ele era anterior ao Estatuto. E aquele momento ele já foi marcado por um período já mais de tensionamento, de conflitos mais fortes, assim, no sentido de haver claramente ali aquela questão de um lado está a população das comunidades, das áreas especiais, do outro está o setor imobiliário, e aí hoje a gente tem até cuidado em falar turístico, porque o pessoal do turismo falei, não somos nós que queremos fazer prédios, né? Então, do imobiliário, e aí eles conseguem ali fazer também um plano considerado muito bom, com poucas perdas, assim, no sentido da proteção socioambiental, mas esse plano chega na Câmara e ele passa por um problema, né, por uma questão de compra de votos dos vereadores, e que conseguiu o Ministério Público depois entrar com ação, que foi até o STF, e acabou anulando aquela lei que foi aprovada, e
caçando diversos, assim, na história de Natal, né, nunca tantos vereadores foram caçados ao mesmo tempo. Então, foi um marco, né, que é chamado Operação Impacto, e o plano aprovado na fase da participação social ficou valendo, né, judicialmente aprovado, porque justamente considerou que o que foi votado na Câmara não era válido. E aí a gente tem, desde aquela fase ali, que a população ficou muito envolvida com o plano diretor. Então, chega 2017, passam-se 10 anos, entre nesse período vem a Copa, então um outro momento importante de participação social, em que a função social da propriedade ela foi muito discutida em Natal, por conta da Copa, né? E aí a gente tinha a discussão entre o direito à moradia, né? A questão da função social da propriedade de forma muito intensa, em relação à mobilidade urbana e às obras de grande impacto que a Copa trazia. E Natal também, nesse momento, sai vitoriosa, porque consegue alterar os projetos em 90%, reduziu em 90% as desapropriações que seriam realizadas. Então, o Comitê Popular da Copa e a APAC, que era a Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa, elas atuaram intensamente, conseguiram, junto com a universidade e com as entidades, as outras entidades envolvidas, ter vitórias significativas. E aí a gente chega em 2017, novamente, né, entra em discussão esse conflito, muito forte agora, mais que nunca, né, porque a gente vive um momento de crise econômica, de crise política, de polarização ideológica, então todos esses outros aspectos entram nessa arena também. Foi uns anos muito difíceis, né, para a gente, principalmente se a gente achava difícil participar presencialmente, com todo aquele contexto de autoritarismo, né, quando ele passa para o virtual. E aí eu acho muito importante trazer isso, porque essa forma como a participação social virtual vem acontecendo em Natal, ela afeta imensamente o conteúdo, então a função social da cidade, aqui na nossa cidade, vai ficar extremamente comprometida pela impossibilidade de acontecer uma participação social qualitativa nesse processo de revisão de plano diretor, que também foi judicializado. Alguns momentos, fases foram anuladas e repetidas, mas, de modo geral, a nossa avaliação é que a gente sai derrotado, assim, de um momento que até poderia se aproveitar essa fase virtual para conseguir fazer arranjos e discussões que muitas vezes a gente não conseguia presencialmente, mas que no final foi o oposto disso, né? Então, se antes a brutalidade vinha pelo empreendedor imobiliário que chegava cercado de 10 homens fortes para gritar e votar no evento presencial, agora a gente tem um microfone que se desliga e a gente não consegue mais ligar, né? Então, a gente tem um chat cheio de argumentos e de ameaças que faz com que as pessoas desejem não participar mais. E o pior de tudo é a condição de não pagar, não ter internet, não ter um computador, um celular que consiga dar conta de horas e horas seguidas de reuniões online, e para as pessoas que estão muitas vezes preocupadas em salvar suas próprias vidas durante a pandemia. Então, a gente teve uma intensa desmobilização, porque os moradores das comunidades que costumavam participar desses eventos, eles não conseguiram estar, né, na maioria deles, e temos como resultado uma minuta, agora na conferência final, com muitos problemas, que vai para a Câmara agora ser votada no segundo semestre, e nós estamos, assim, muito preocupados. Então, hoje, a Natal, ela vive esse momento, né, a cidade vive esse momento de indefinição dos nossos rumos, né? Consideramos que a minuta que a gente vem vendo que vai para a Câmara tem muita coisa inconstitucional, tem muita coisa contra o Estatuto, mas aí a gente vai ter que ir para um outro momento, né, novamente de judicialização. Então, o que eu queria apresentar aqui era só algumas imagens, me diz aí quanto tempo eu tenho, Lucas, para ver se vai dar, mas é pouca coisa. 5 minutos, Érica. Quanto? 5 minutos. Então vai dar tempo. Tá. Cadê aqui? Foi? Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo. Aqui é um exemplo, né, do que a gente tem em Natal, de situação hoje de população totalmente pressionada, né,
pelo mercado imobiliário, que é a chamada Rua do Motor, que é uma área especial de proteção, é uma área de interesse social. Logo atrás vem a área com o metro quadrado mais alto da cidade, chamada Areia Preta. Isso aqui é de frente ao mar, né? Então, é uma região que participou de forma muito intensa quando o plano diretor estava presencial, mas no virtual não conseguiu. Hoje ela é protegida pela questão da proibição de remembramento de lote, mas que há uma forte pressão para que essa proibição caia, né? E que se consiga verticalizar e juntar lotes para verticalizar nessa área. Aqui do lado direito eu trouxe um pouquinho desse mapa de Natal, né, que mostra algumas das zonas de proteção ambiental e também de áreas especiais. Essa de interesse social, essa área no entorno do Parque das Dunas, que é a ZPA 2, ela está também em intenso risco, porque provavelmente a chamada vai cair o controle de gabarito do entorno do Parque das Dunas, então, para além do que eu já venho falando, também há uma forte preocupação aqui com a questão do conforto, né, climático, térmico, com outras questões, porque vai poder se verticalizar no entorno dessa grande ZPA. O que a gente conseguiu segurar, por enquanto, foi o controle de gabarito nas orlas, né, de marítima e fluvial, mas, assim, no mais, muitas derrotas, né? Aqui é uma outra área muito importante da nossa cidade, que é o bairro de Mãe Luísa, né? Tem também aqui vocês conseguem ver um empreendimento que é a Arena do Morro, né? Que é um empreendimento social muito relevante para a população do bairro. É uma ex histórica também, que tem proibição de remembramento de lotes, e que a população dessa área é uma das mais ativas também, mais participativas, e que a gente consegue ter uma aproximação com a universidade, com as outras entidades também de luta por moradia e pela manutenção, né, pelo direito à cidade. Aqui também outras áreas especiais de interesse social da nossa cidade, em Orla, Vila de Ponta Negra. A Vila de Ponta Negra também tem outra questão muito importante, que eles são aqui coladinhos no Morro do Careca, que está no cantinho ali dessa imagem do lado direito, e é a zona de proteção ambiental 1, e o que a gente está muito preocupado é que foi criada uma chamada área especial militar. Eles queriam que fosse zona, mas mudou-se em algum momento para área, para tentar dizer que é menor o problema, mas essas áreas militares que vão ser criadas em Natal, elas aparentemente não vão cumprir o planejamento territorial do município, elas vão ser livres para que as Forças Armadas, que são grandes proprietárias do município, né, de áreas ambientais como essa, possam utilizá-las como desejarem. Então, é algo que nos preocupa muito e que já fica de alerta aí para as outras cidades também, essa preocupação muito forte com a influência das Forças Armadas nas decisões do planejamento urbano municipal. Eles, por exemplo, têm representantes nos conselhos aqui e, atualmente, eles vêm de forma muito intensa tentando interferir nas decisões. Há também a gente sabe que há uma área aqui que eles querem muito liberar as prescrições, justamente porque eles querem trocar com uma área lá em Recife, para uma empresa, não lembro qual é a construtora, receber a área de Natal e construir um empreendimento em Recife. Então, a situação é meio que essa. Aqui também, lembrando um pouco, né, da questão da Copa do Mundo, né, de essa área aqui que está na imagem abaixo, é uma das áreas que as casas seriam totalmente demolidas, e com a resistência e os acordos feitos, na época, conseguiam se manter. Aqui um pouco o aniversariante aparece nessa imagem, Henrique, foi convidado. Um pouco dos eventos que a gente vinha fazendo antes da pandemia, eventos presenciais, trazendo as discussões mais relevantes, né, para a população, vazios urbanos, população em situação de rua, defesa das AEs, e esse trabalho que eu me coloco aqui como membro do Fórum Direito à Cidade, já pensando aqui para o nosso futuro, né, para os próximos 20 anos, que é o que foi colocado aqui na mesa, é o que eu trago assim como também um pouco de esperança no trabalho que a gente vem construindo aqui no caso do Fórum, que é um projeto de extensão da universidade desde 2018, em que a gente vem utilizando atualmente mais os espaços virtuais também,
mas conseguimos fazer um bom diálogo com a população, com o pessoal que está nas redes sociais, utilizar de artigos em canais que nos abrem espaço, né, construção de folders, vídeos, em que a gente consegue trazer um pouco, se aproximar um pouco dessa educação popular e dialogar, né, com as pessoas que realmente querem participar, mas muitas vezes não se sentem à vontade e querem entender um pouco mais. Então, é a partir desse movimento que a gente vem lutando e conseguindo, em certa medida, que essas preocupações também sejam preocupação da população de modo geral. E aqui também eu trouxe uma imagem de uma atuação que a gente teve Érica, entre 2018 um e minuto, 2019, certo, terminando, que foi de defesa, né, do patrimônio histórico e cultural do Hotel Reis Magos, mas infelizmente não conseguimos, né, no início de 2020 ele foi derrubado, porém ficou para a gente também um momento aqui de forte mobilização, de que diversos grupos da cidade se uniram em torno de uma causa, né, urbanística muito forte, e que desde então a gente vem mantendo essas relações e construindo nesse grande fórum, né, a luta por uma cidade mais digna e tentando também, de certa forma, mitigar esses efeitos perversos, né, que vem cada dia mais tomando, né, de assalto os nossos espaços de diálogo em Natal. E é isso, gente. Obrigado, Érica. Muito obrigado pela fala. Quando eu penso nessa questão que vem acontecendo, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras, que tendem a acontecer também em cidades em crescimento, já acontece, na verdade, em cidades pequenas, me lembra uma palavra, que é acesso. A gente não garante o acesso das pessoas. A gente não garante o acesso das pessoas, não só aos direitos, mas como à própria esfera pública. São pessoas que não têm voz, muitas vezes. Quando elas tentam falar, se unir, tentam silenciá-las. Então, essa perspectiva é muito interessante. Essa fala me marcou muito por lembrar esse fato. Né? A gente segue aqui, né, por conta do tempo. Peço desculpas pelas intromissões. E também eu peço para quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, que no final, se a gente conseguir algum tempinho, a gente responde, mas vai ter um espaço de provocação também no final. A gente passa agora para a fala da professora Adriana Lima, que é professora de Direito Urbanístico da Estadual de Feira de Santana, coordenadora de Estudos e Pesquisas do IBDU. Adriana, a fala é sua, o espaço é seu. Obrigada, Lucas. Agradeço muito o seu acolhimento. E, antes de tudo, agradecer à professora Lígia Mello e, assim, parabenizar esse trabalho que vem sendo desenvolvido com o Najuc e, assim, a excelente ideia que ela teve de trazer um encontro nordestino. Assim, eu acho que foi de uma sabedoria, uma perspicácia que é própria da nossa querida Lígia. Eu agradeço no meu nome como palestrante, mas não posso deixar também de agradecer em nome do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que nas últimas gestões vem tratando a questão do Nordeste, buscando evidenciar a problemática do Nordeste. Nesse momento, especificamente, nós estamos com uma questão de uma pesquisa que a companheira Érica também está fazendo parte, que é a Rede Nordeste de Monitoramento e Incidência em Conflitos Fundiários Urbanos, coordenada pelo conquistense nordestino Gilson Santiago. Eu saúdo a mesa na pessoa do Henrique Frota, que, como colocou, ele é um leonino, então a gente pode fazer isso, né, Henrique? Henrique é um companheiro que eu tenho um grande orgulho, que se mudou para São Paulo, mas continua com o sotaque dele, né? Não abandona nem o Nordeste, muito menos o seu sotaque nordestino. Então, isso deixa a gente muito honrada nessa convivência, onde ele leva essa bandeira das nossas questões. Esse título do seminário, ele nos provoca porque de onde vem, de onde vivemos, e aí nos traz uma inquietação, sobretudo nesse cenário distópico que a gente está vivendo, no qual a geografia do vírus demonstrou, como diz o Boaventura de Souza Santos, que existe um sul da quarentena,
que é onde pessoas sofrem mais do que outras por condições de raça, gênero ou condições de trabalho. Eu não vou espelhar aqui, mas na própria cidade de Salvador, a gente observa uma grande questão entre os lugares das ex, instrumento que foi aqui colocado, eu vou falar um pouquinho dele, e onde a gente tem uma maior vulnerabilidade em relação à questão da Covid. Se a gente bota o mapa da vacina, a gente percebe que nos lugares onde se tem pessoas mais vulneráveis é justamente onde tem pessoa, onde foi aplicado menos vacina. Então, a gente deixou claro que não é direito à cidade, não é direito à vacina, o vírus não é democrático, isso tudo se aguça ainda mais nesse momento em função desses despejos que estão acontecendo. E aí, quando a gente fala de despejo, a gente não pode deixar de falar e pontuar o excelente trabalho da campanha Despejo Zero, do qual o IBDU faz parte desde o início, e que vem sendo, eu estou muito otimista, porque há muito tempo a gente não tinha um movimento tão horizontal e tão capilarizado em relação a essa questão dos despejos. Então, acho super importante de estar atento a isso, porque o que parece é que já estão começando a decretar que a pandemia acabou, né? Não combinaram com o vírus, mas parece que já estão combinando que ela acabou. Então, a gente pensar um pouco para além da pandemia, como é que essa rede vai estar se comportando. Eu penso que, quando a gente fala de Estatuto da Cidade, o Henrique já me poupou bastante, porque muita coisa a gente não combinou, não, mas muita coisa que ele falou, claro que com muito mais propriedade do que eu iria falar, então, portanto, eu não vou repetir. Não dá para a gente trabalhar com um passo atrás. E quando a gente dá esse passo atrás, a gente percebe que a questão não é linear, né? Essa questão em lugares diferentes, nos mesmos momentos, mas em lugares diferentes, essa dimensão se dá de formas também diferenciadas. Então, assim, é importante que, eu acho que de tudo isso que a gente trabalha, eu vou me deter um pouco na questão da terra, por ser uma cachaça minha, mas não que eu gosto de trabalhar há muitos anos, mas também porque eu acho que é uma questão estrutural que a gente não enfrentou. A gente não enfrentou desde 1850 com a Lei de Terra, pelo contrário, a gente criou formas de beneficiamento, de concentração de terra e formas que a gente colocou a população negra escravizada fora desse lugar, que vai negar posteriormente o direito à cidade, o direito à terra urbana e rural. Então, não tem como a gente trabalhar nada efetivamente do Estatuto da Cidade se, como diz Hermínia Maricato, a gente não desata esse nó da terra. Então, não é à toa que, quando a gente olha para os nossos instrumentos, a gente tem uma pesquisa muito interessante, que foi coordenada pelo Henrique, que olha para o instrumento do IPTU progressivo, e ele demonstra que é um instrumento que evoluiu muito pouco, porque checa a questão da propriedade. Né? Você consegue algumas conquistas com algumas gestões, mas você percebe que ela para em um lugar, ela tem um limite desse processo todo. Eu fiz um mapa, uma linha do tempo, não sei se a gente vai conseguir espelhar, mas se não for atrasar, se puder espelhar, aí eu peço ajuda ao pessoal da organização para espelhar ela na tela para mim. Mas eu vou continuando aqui. Então, em relação a isso, deixa eu perguntar. Deixa eu pedir um... Pronto, já vai vindo aqui. Ainda não chegou para todo mundo. Está aqui um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá um pouco para ver. Eu trago essa linha do tempo, que é um pouco essa construção legislativa, embora eu concorde plenamente que a dimensão legislativa, eu acho que está bacana, senão a gente perde o todo. Essa dimensão legislativa não é tudo, mas eu fiz esse exercício, né, de trazer as principais legislações a nível federal. E a gente percebe aqui, como bem assinalou o Henrique, que a questão do estatuto não é de hoje, né? Em 1983, a gente tinha um projeto de lei, o 775, que trazia toda essa questão. Em 1987, a gente tem a questão da emenda popular de reforma urbana, a gente tem um projeto de lei de iniciativa popular, até chegar na Constituição de 88,
E o que traz para a gente é que o Estatuto da Cidade ele foi aprovado na gestão de Fernando Henrique, né? A gente não pode assim dissociar essa dimensão, embora não a gente coloca talvez como fruto de também uma pressão internacional de como é que isso vai se dando. Então, a gente tem todo um marco, que eu não vou detalhar, que após o 2004, quando a gente tem a questão 2002, a gente começa a ter uma série de estrutura de gestão e uma série de legislação setoriais, no qual a gente vai buscar toda essa dimensão das políticas que viriam depois do Estatuto, tanto a política de mobilidade, regularização fundiária, habitação, a gente cria toda a estrutura de gestão, conferências, o que vai dizer que a gente nunca foi tão participativo. E a gente avança, com limites, porque a gente tem dentro do próprio governo que a lei da PPP ela foi aprovada em um mês em regime de urgência, e ninguém coloca isso. Eu não consigo achar em nenhuma conferência tão participativa uma discussão sobre a lei das parcerias públicas-privadas. Então, a gente percebe as contradições dentro do próprio governo de esquerda em relação a isso, e hoje vem sendo um dos principais instrumentos utilizados para os processos de despossessão e implicações de impactos urbanísticos e ambientais. Mas, ainda assim, não tem como negar que, não que antes estivesse tudo bem, mas não há como negar que, a partir de 2016, a gente vive um desmonte. Nesse segundo quadro, a partir de 2016, na linha do tempo, vocês podem observar a quantidade de leis que foram aprovadas, e parte delas no momento de pandemia. Então, a gente tem um marco do saneamento, que abre uma questão para privatização. Esse processo é inaugurado pela 13465, que vai trazer toda a questão das vendas dos bens públicos, que eu vou falar um pouco mais. Ela interdita todas as esferas públicas, então o Conselho da Cidade, ela acaba com o Ministério da Cidade. Então, ainda que num determinado momento, antes de 2016, a gente já não estivesse confortável, a gente, de uma certa forma, tinha algum espaço institucional para o diálogo. E o que a gente vive hoje é uma verdadeira interdição de qualquer tipo de diálogo. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Então, assim, eu deixo esse painel aqui, né, para a gente estar refletindo, e o último que eu trago é a lei do programa Minha Casa Amarela, que é um verdadeiro desastre sob o ponto de vista da regularização fundiária. O que era ruim consegue ficar pior. Mas fica pior por quê? Fica pior porque a gente financiariza os processos de regularização fundiária, a gente deixa essas situações, essas populações ainda mais vulnerabilizadas. Eu vou pedir para fechar esse painel, para a partir dele estar trazendo algumas reflexões, porque a gente está num momento no qual essas questões, trazendo um pouco para o Nordeste, a gente ganha um peso muito grande. E o que a gente percebe hoje? A gente está vendo grandes impactos desse conceito de desenvolvimento, a gente está vendo grandes impactos nos terreiros de matriz africanas, a gente está vendo impactos nas comunidades pesqueiras, sobretudo em relação a 13465, que abre um processo de privatização das orlas marítimas em vários lugares para atrair investimentos internacionais e hoteleiros. A gente percebe a questão das eólicas, que impactam os fundos de pastos e também impactam a questão das comunidades pesqueiras. E a gente ainda, quando a gente coloca tudo isso, né, eu brinco um pouco com a categoria de um colega, que ele diz assim: as cidades avançam num processo de desroceirização. E aí a gente precisa pensar que a gente não está lidando só com grandes cidades, a gente está lidando com pequenas, com médias cidades dentro do Nordeste, com característica própria, e que o Estatuto da Cidade, ele não parece que ele não olhou para algumas realidades. Ele é um estatuto extremamente sudestino, utilizando um pouco, parafraseando Porta dos Fundos, que está excelente, quem não viu ainda, assista, que é divino, mas a gente percebe que o Estatuto da Cidade ele olha para grandes cidades.
Então, nesse olhar para a grande cidade, praticamente o Estatuto da Cidade ele não trata de um instrumento extremamente nordestino, que foi a questão das leis. E com um instrumento com uma potência enorme, que foi exportado para o Brasil inteiro e que foi criado no Nordeste, foi criado em Salvador, foi criado em Recife, e depois ele vem trazer, é levado para o mundo. Então, a gente tem o quê? Apenas uma linha no Estatuto da Cidade, enquanto a gente tem vários artigos para tratar das operações urbanas consociadas, inspiradas nas interligadas de São Paulo. Então, essa forma de pensar de como o próprio Estatuto se comporta, eu acho que a gente precisa refletir sobre ela, porque talvez a gente tenha sonhado em determinado, não desvalorizando o Estatuto, mas a gente tenha sonhado em determinados momentos um sonho que não trazia tantas soluções como a gente imaginava em relação a essa dimensão. Então, assim, se puder paralisar o mapa, pode tirar, gente, que eu não vou mais usar a linha do tempo, eu agradeço. Então, assim, o que é Professora, que a gente... só alertando, faltam 2 minutos e 30, viu? Tranquilo, vou super respeitar aqui o tempo, que eu imagino que está todo mundo já pensando no almoço. Então, é importante que a gente revisite a potência de alguns instrumentos, é importante que a gente perceba que esse modelo de desenvolvimento no qual a gente não enfrentou e a gente busca essa forma propriedade num lugar onde a gente tem uma dimensão cultural grande, aonde o uso do território ele é utilizado de uma forma coletiva e comum, e isso é colocado para baixo do tapete. Então, eu acho que os outros, essa questão de uma perspectiva que a gente pode apontar nessa dimensão de tornar possível o que se encontra no terreno do impossível, é possível. E eu acho que isso a gente pode revisitar as bases constitutivas do direito à cidade através do Lefebvre, mas trabalhando dois conceitos dele, que é o direito à obra, atividade participante, e o direito à apropriação, que é bem distinto do direito à propriedade. Mas aí a gente vai perguntar, poxa, vamos lá na França para olhar para o Brasil? Então, assim, eu acho que isso tudo é trazido como inspiração, mas é aqui mesmo, na nossa forma, com nossos autores, com o nosso Abdias Nascimento, com o conceito próprio de quilombismo, que a gente vai estar enfrentando essas questões. Então, talvez tudo isso que a gente esteja pensando, esteja tratando, a gente precise realmente perpassar um pouco por uma construção de questões que não sejam tão novas assim, mas talvez a gente tenha que olhar para as próprias bandeiras que nós diligenciamos enquanto esquerda, na própria dimensão do resgate ao bem viver, das formas de apropriação coletiva, do bater da laje, das sociabilidades pulsantes das periferias e de diversas formas de narrativa de luta. Porque dentro desse processo, a gente precisa talvez reaprender a fazer política e pensar um pouco que a própria essência do direito à cidade, a cidade urbana é uma expressão de conflitos. E eu acho que a gente vive muito nesse momento, assim, muito nos processos de conciliação, e talvez é dessa fricção porosa, conflitiva do próprio urbano que a gente possa promover reinvenções de uma utopia, de um lugar, de um não lugar, de um possível impossível, mas que confere seu sentido ao possível e à ação. Então, eu trago essa finalização com essa frase do Henri Lefebvre, trazendo um pouco essa necessidade e essa pulsação por estarmos vivenciando um momento conflitivo e sem trazer esse momento para baixo do tapete. Acho que é a hora da gente estar realmente pulsando mais em relação a essa dimensão e talvez não seja o momento mais possível de tentar essa conciliação tão impossível como ficou demonstrado nos últimos anos. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a professora Lígia. Obrigado, professora. A questão do contexto no Nordeste, né, é bem importante,
foi muito bem pensada pelos organizadores, porque não é igual. Como todo mundo aqui falou, os tipos de cidades são diferentes. A população é diferente, a construção foi diferente. E o jeito como a gente recebe essas referências de fora, como a senhora bem falou, tem que ser contextualizado. Senão a gente não vai alcançar a função social da cidade. A função social da cidade não é única, não é um padrão bem definido objetivamente. São questões relevantes que eu peguei da fala da senhora. Queria agradecer bastante essa oportunidade de ouvi-la e de todo mundo aqui também. Eu esteja muito contente com essa fala. Foi bastante esclarecedora. Passando agora para a última painelista, né, a gente recebe a Luísa Martins, que é advogada na área de regulação imobiliária e secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará. Seja bem-vinda, Luísa, a fala é sua. Olá, bom dia a todos, né? Quero fazer um agradecimento à coordenação do evento, em nome da professora Lígia Mello, que me convidou, tá certo? Estou assim, muito surpresa e muito grata pelo convite de poder falar da minha experiência profissional, tá certo? Com um instrumento criado pelo Estatuto da Cidade. Tá? Eu não sou da academia, tá? Eu sou advogada, não sou especializada, mas eu sou especialista, vamos dizer assim, né? Porque no correr do meu trabalho público, né, eu sempre lidei com as questões das EIs, né, durante muitos anos, e acabei me especializando nisso, mesmo no próprio trabalho, né? Mas a questão que a gente reflete hoje aqui é uma pergunta que é de onde viemos e para onde vamos, né? Eu achei muito interessante essa reflexão que o subtítulo do evento traz, né, dos painéis, porque a gente, como já bem colocado pelo Henrique, né, Botelho, meus parabéns aí pelo aniversário dele hoje, esse querido, né, e também pela professora Adriana Lima, a gente vem de uma história, né, de uma concepção privatista e excludente da legislação urbana, né? A Lei da Terra de 1850, ela acabava por limitar, tá certo, a propriedade da terra compra e venda, né? Toda a problemática de exclusão dos escravos, né, nas cidades, do crescimento, como o Henrique muito bem colocou, né, de gestões de processos interrompidos na década de 60, na década de 70, né, que vai culminar aí com a Constituição e a elevação da política urbana à política constitucional, né, porque são lá o grande ganho daqueles 3 artigos, né, no capítulo da política urbana, que vem mudar de alguma forma, ou começar a mudar de alguma forma, essa relação excludente e privatista, né, que a gente tem com relação à legislação urbana, né, e ao correr do dia a dia, o cotidiano urbano, né, das cidades. Porque nas cidades, porque o que acontece? Né, a gente tem, em 88, a Constituição Federal, demora para sair, como diz aí o nosso querido Henrique, vários anos, mais de 10 anos para sair o Estatuto das Cidades, né? O Estatuto da Cidade ainda convive durante um ano com o Código Civil de 2016, onde a gente tem a propriedade exclusiva, a propriedade privada como exclusiva, né? Veja aí que loucura, né? A gente tem um ano, 2 legislações convivendo completamente diversas, porque o Estatuto da Cidade vem impingir a questão da função social da cidade, né? E a gente vai ter somente em 2009, tá certo? Aí eu queria lembrar a professora Adriana Lima dessa legislação, desse trabalho belíssimo que ela fez aí de compilação das legislações, que faltou aí a legislação 11.977, professora, que é de 2009, que vem justamente conceituar as EIs, porque a senhora coloca muito bem. No Estatuto das Cidades, as EIs vêm lá como um instrumento jurídico-político numa linha. Depois não diz mais nada sobre as EIs. Então, numa legislação de 2009 a 11.977, que vem tratar do programa Minha Casa Minha Vida, né, e outras providências, vem lá, em determinado momento, regras para a regularização fundiária e a conceituação de ZEIs, que é utilizada por nós até hoje, que era uma conceituação que já vinha sendo usada, evidentemente, né, pela doutrina, até jurisprudencialmente, mas não vinha sendo utilizada, ainda não tinha uma legislação que dissesse, olha, ZEIs é isso, né, o que é que significa ZEIs.
tá certo? Então, esse caminhar lento aí dos processos interrompidos, né, dessa quebra de paradigma da função social da cidade, que é um negócio difícil para o Brasil, tá certo? A gente acompanha no dia a dia os avanços e retrocessos, né, que a gente vive nas gestões públicas, né? E aí eu queria também fazer aqui uma citação: a interrupção da política nacional do estabelecimento da instituição da política nacional da política urbana nacional, né? Porque nacional de habitação, na verdade, que a gente teve uma quebra, né? Vamos dizer assim, um retrocesso muito grande com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, porque o programa Minha Casa Minha Vida acabou por sustar, acabou por interromper aquilo que já vinha sendo criado no nosso Ministério das Cidades, que foi outra grande perda nossa. Tá certo? Então, o Ministério da Cidade, eles vinham trabalhando nessa política habitacional nacional, né, que previa todos esses instrumentos, né, que considerava também a questão do Estatuto da Cidade, mas que trazia a criação de instrumentos importantes da política que nós perdemos, né, como o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, tá certo? Como o Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social, tá certo? Com esses instrumentos de pactuação, de deliberação e de participação que foram desvalorizados, né, com a implementação da política da Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, e que deixou os municípios também numa situação muito delicada. Porque o que acontece? Até 2012, os municípios brasileiros, para ter acesso ao fundo da política de habitação de interesse social, precisavam fazer os seus planos de habitação de interesse social. Então, o que era o plano de habitação de interesse social, se não a criação de dados primários sobre os territórios brasileiros, dos municípios brasileiros, né? Porque até então a gente convivia com os dados, e ainda convive, do IBGE, que tinha uma outra metodologia, tá, de aferição territorial do modo de vida das pessoas, da questão habitacional. Então, eles não contavam a partir de 50 unidades habitacionais, era de 50 unidades habitacionais para cima. Então, isso deixava de fora, como favela, várias áreas da cidade, das cidades brasileiras, né? Então, o plano de habitação de interesse social, que vinha com a metodologia pronta do Ministério das Cidades, para os municípios implementarem até o final de 2012, e com ele ter acesso a recurso, tá certo? Ele trazia uma metodologia nova que considerava esses pequenos assentamentos, tá certo? E aí eu gostaria que você passasse aí aquela apresentação e que a gente focasse na apresentação em duas lâminas só, na lâmina 4 e na lâmina 8. Essa apresentação é uma apresentação antiga, que eu tenho ainda de uma das conferências de habitação do município de Fortaleza, em 2016, e que eu aproveitei aqui, estou aproveitando para a gente verificar como é importante essa produção de dados primários e como isso tudo muda, até com relação mesmo ao estabelecimento desse importante instrumento jurídico-político, que são as zonas especiais de interesse social. Eu pediria aí a organização, porque eu encaminhei por e-mail, se pode ser, Lucas, por favor. Estamos já providenciando. Ah, certo. Então, esse novo olhar sobre a cidade de Fortaleza, que o Plano de Habitação de Interesse Social trouxe, também nos permitiu ver, isso nós estamos falando de 2012, que aquilo que foi designado como ZEIS em 2009, né, numa das maiores capitais do Brasil, nos maiores municípios do Brasil, não corresponde à realidade. Então, a gente tem aí uma defasagem, tá certo, de territórios que poderiam ser ZEIS e não são na cidade de Fortaleza, né, que poderiam já estar cobertos com essa prerrogativa, né, de um novo zoneamento, né, de ações sociais, de ações jurídicas, de ações ambientais, de ações urbanísticas, que as ZEIS proporcionam. Tá certo? Alguma dificuldade aí, Lucas, de colocar a apresentação? Só resolvendo aqui, professora, porque não estou... Pronto. Pode passar a lâmina 4. A 4 e depois a 8. Se a gente puder aumentar aí, cada um pode aumentar no seu visor, eu estou aumentando no meio aqui. Essa é a cidade de Fortaleza, tá certo? E essas zonas que estão marcadas aí com esse ocre marrom, tá certo? E essa cozinha de burro quando foge aí, que é a 3,
são as zonas de interesse social da cidade de Fortaleza. Vocês estão vendo aí que a gente tem... Opa, volte aí, Lucas. Pronto, aí. A gente tem aí 45 zonas do tipo 1, 56 zonas do tipo 2 e 34 zonas do tipo 3. Cada uma dessas zonas, gente, ela tem uma conceituação que todos nós aqui já devemos saber o que é que significa, então eu não vou adentrar no que é que significa ZEIS 1, ZEIS 2 e ZEIS 3. Mas o que eu quero que a gente atente é para o fato de que, em 2009, foi esse território aí que foi demarcado como zona especial de interesse social na cidade de Fortaleza. Portanto, sem considerar a existência dos assentamentos precários que ainda não haviam sido mapeados e que foram mapeados em 2012, né, através do plano de habitação e interesse social. Tá? Vamos passar para outra lâmina, que a gente vai ver agora a diferença. Gravem essa imagem na mente de vocês. E quando a gente chega na lâmina 4 aí, que fala dos assentamentos precários e ZEIS, tá? A gente tem uma situação completamente diferente, né? E aí você, por favor, aumente na sua tela e você vai ver que todas essas áreas amarelas, tá certo? Que tem aí na cidade de Fortaleza, essas feridas abertas da cidade de Fortaleza, são assentamentos precários, certo? Onde desses assentamentos precários, 843 assentamentos precários, somente 101 são ZEIS. Tá? Então, você vê uma diferença de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 77 mil habitantes, para 367 mil. Né? A população de habitação das áreas de ZEIS 1, na verdade, corresponde só a 34% da população dos assentamentos precários de Fortaleza. Então, um grande desafio na condução desse importante instrumento jurídico-político que a gente tem acesso aí pelo Estatuto da Cidade, é essa readequação, tá certo? Ou seja, a transformação desses territórios precários, desses assentamentos precários, em ZEIS. Tá? Então, nós estamos passando aqui em Fortaleza por uma revisão do plano diretor, então isso é muito importante, considerar que nós temos muito mais áreas que podem ser consideradas como ZEIS na cidade de Fortaleza. Tá certo? Então, esse trabalho dos assentamentos precários, ele trouxe, na época eu era diretora de integração para políticas públicas, né, do Instituto de Planejamento de Fortaleza, lá onde eu coordenei também o relatório das ZEIS, que foi todo feito em cima desses dados, né, que levantou 65 variáveis do território dos territórios precários de Fortaleza. Então, tudo, desde a habitação, se tinha projetos, se estava em área ambiental, são 65 variáveis. É um banco de dados que qualquer prefeito de posse dele pode fazer uma gestão democrática, pode fazer uma gestão que considere a exclusão socioespacial como um problema a ser resolvido. Tá? Então, há também um pouco de falta de boa vontade política, né, em encarar essas questões. Porque lá no Instituto de Planejamento, nós fizemos um trabalho com esses dados com a célula de epidemiologia, de epidemiologia da cidade de Fortaleza. Nós descobrimos coisas interessantíssimas que permitem uma gestão urbana muito mais eficiente, muito mais eficaz, tá certo? Muito mais com resultados de produção muito mais positivos. Nós descobrimos, por exemplo, que nesses territórios aí, que a gente está vendo em amarelo, nas áreas de Fortaleza, é onde está a sífilis congênita, é onde está o óbito infantil, é onde está a tuberculose, tá certo? É onde estão os homicídios violentos, né? Pelo menos no raio de 3 quilômetros de cada assentamento desse. Veja a riqueza de um documento como esse, de produção de dados primários nos territórios municipais, pode mudar, né, todo um olhar que a gente tem sobre a cidade. E aí, eu fico com muita pena, acho que pode tirar, viu, Lucas? Eu fico com muita pena porque esse processo de elaboração dos planos de habitação e interesse social no município foi sobrestado, foi parado com a criação de um programa, né, de um programa nacional, que deixou de ter importância, não foi mais aplicado dinheiro no fundo, né, e os municípios que ficaram com esses dados, alguns deles, né, não fazem uso. Então, é uma pena, né? Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser levada em consideração, encarar o território municipal com dados que não sejam só dados do IBGE, que são dados públicos mesmo, mas dados mais refinados, né, com outra metodologia de entendimento do que seja um assentamento precário, né? E a questão que eu coloco aqui, que é a questão da governança.
né, que é uma questão importantíssima, que Renato Pequeno tocou no assunto, outros painelistas também tocaram no assunto, que é a questão da governança. Por quê? Se não houver governança, certo? Se as comunidades não se organizarem, se a universidade, né, e a academia também, nos seus projetos de extensão, se eles puderem contribuir, na verdade, né, com projetos de extensão que fortaleçam a questão da governança na gestão territorial, é importante, porque senão vamos ficar dependendo do governo, que continua ainda com uma marca muito forte elitista, que continua com uma marca ainda muito forte de privatista e excludente, né? As cidades brasileiras são de características socioespacial excludente. Então, como é que se muda isso se não for na base da gestão democrática, na base da questão da governança? E aí a gente tem que falar em governança não só participativa, mas também na governança institucional, na governança legislativa, que são importantes. Tá certo? E como é que a gente pode se mexer, né, para não deixar que o Instituto das EIs passe mais aí 20, 30 anos, 15 anos dormitando na letra da lei, né, sem ainda efetivamente acontecer. E a gente teve aqui um avanço em Fortaleza, né, onde 10 EIs tiveram acesso aos seus planos integrados de regularização fundiária, os PIFs, né, com a participação das universidades, da Unifor, da Federal e da UES, né, na elaboração desses PIFs, mas se a gente não tiver uma governança institucional, esses PIFs vão virar, tá certo? Documento de prateleira. E o Henrique Botelho, acho que deve concordar comigo com relação a isso, porque é muito comum esses documentos virarem simplesmente peça de prateleira, porque a gente precisa que agora os PIFs entrem nas leis de diretrizes orçamentárias, nos planos plurianuais. Nós temos um plano plurianual nos municípios, né, a partir do próximo ano, a elaboração de planos que duram aí durante 5 anos, 4 anos, na verdade, mais para frente ainda da próxima gestão, e que precisam considerar os PIFs, precisam considerar os programas que precisam ser criados, porque não há obra pública sem orçamento prévio. A gente sabe disso. Luísa, né? Então, é preciso que haja governança nesse sentido, né? De esses PIFs agora entrarem nas LDO, nas LOAs e nos PPAs, certo? Porque senão não haverá dinheiro, não haverá programa, e isso é muito fácil de um poder público que não está interessado em mudar, dizer, mas não tem orçamento, mas não está previsto na lei, entendeu? Então, acho que a gente pode se mexer com relação a isso, né? E, por último, eu queria também deixar aqui uma experiência de um município cearense, que eu atuo muito fortemente lá, que é Pentecoste, que tem um problema, que deve ser um problema de vários municípios do estado do Nordeste, ou dos estados nordestinos, que é a questão das áreas do DENOX, né? Que as cidades crescem em cima de áreas do DENOX, então você tem uma cidade inteira que não tem documento, tá certo? Que podem ser consideradas, inclusive, EIs, pela forma urbanística como foram construídas e tal, e que não são consideradas, né? Nem tem plano diretor, está entre as cidades que não tem plano diretor, embora tenha 35 mil habitantes. Estou fazendo esse recorte que é um exemplo. É um exemplo que a gente tem de muitas cidades do interior do Nordeste, como o professor Henrique colocou muito bem aqui, com dados, né, de percentuais. Né? Não existe plano diretor numa cidade de 35 mil habitantes, não tem áreas consideradas como EIs, a cidade vive um problema de regularização fundiária seríssimo. É esse o modelo que a gente tem que enfrentar, né, para os próximos 20 anos, vamos dizer assim, do Estatuto da Cidade, que é um documento referência, é um documento muito importante, que pode marcar e que marca o prudente, menos privatista, mas que ainda precisa de muito para ser implementado. Finalizando, eu lembro de ter respondido uma pesquisa de mestrado da UFRJ, e lá a aluna apresentava o percentual de instrumentos urbanísticos em efetivo funcionamento no Brasil é baixíssimo. É baixíssimo. O IPTU progressivo. Então, esse é o desafio, né? É não desistir e criar uma governança, né, que seja capaz de enfrentar a paralisação das gestões públicas. Muito obrigada. Obrigado, Luísa.
você pode não ser da academia, mas passou muitas informações bastante relevantes para a gente, porque você atua na área. Então, sabe da realidade, sabe dos dados, sabe dos números, tem acesso a eles, coisa que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso. Os movimentos, muitas vezes, não têm acesso a isso, então é até difícil se colocar. Bom, a gente vai partir para o encerramento agora. A gente tem uma pergunta aqui. Eu teria mais questionamentos, mas devido à hora, né? Vamos fazer a pergunta aqui do Irley. Peço para que Deixa eu respondam. ver. Ellen, seu microfone está ligado. Pode só desligar, por favor? Obrigado. Pronto. A pergunta que o Irley tem e que eu peço para que cada um tente ser sucinto, responder em 1 minuto, 2 minutos no máximo, é a seguinte: qual a opinião dos palestrantes sobre a responsabilização dessas empresas que muitas vezes são perdoadas pelo tomador, de forma a obter novos contratos ou a realização de nova licitação sem responsabilizar efetivamente essas empresas? E como deveria ser realizada da melhor forma, deveria ser realizada a forma de melhor coerência legal? Bom, querem responder na ordem que apresentaram? Primeiro a Henrique, depois a Érica e assim por diante? Sem problema por mim, Lucas. Então, pronto. O Posso aniversariante começa. Eu vou aproveitar e vou comentar um pouco sobre essa questão do Irley, mas já estou entendendo que também já posso fazer aí minhas considerações finais, né, na rodada. Bom, Irley, nesse caso, a legislação de licitações e contratos públicos já traz um belo arcabouço de sanções jurídicas que devem se aplicar, né, a essas empresas que são contratadas pelo poder público para a realização de obras de urbanização e não concluem o contrato sob esse tipo de alegação ou qualquer outro tipo de alegação, né? Então, cabe às procuradorias dos municípios e dos estados responsabilizarem, né? E existem as penalidades previstas na legislação sobre isso. Repito, né? Nesse caso não falta solução legislativa, faltam encaminhamentos, procedimentos adequados, mas no fundo, esse também não é o problema, não é falta de procedimento. Essas empresas estão irmanadas, muitas vezes, com as gestões. Basta lembrar que, muito recentemente apenas, é que o Brasil deixou a nossa legislação eleitoral, né, o nosso entendimento da legislação eleitoral pelos tribunais, deixou de aceitar financiamento de campanhas por empresas. E essas empresas, nas eleições urbanas, especialmente nas grandes cidades, os setores econômicos que mais contribuem, que alavancam as candidaturas com chance de ganhar, são empreiteiras, lixo, né? São concessionárias de serviço público, sabemos disso, né? Então, é complexa a questão, né? Sobre a responsabilização dessas empresas. Mas eu queria aproveitar o gancho da questão do Irley para colocar um elemento, né, porque o tema do painel é pensar as cidades para os próximos 20 anos, as cidades nordestinas, no nosso caso. Eu queria colocar aqui um componente que eu não tive tempo de fazer na minha exposição inicial, que é quanto nós, né, o nosso campo, ainda olha muito pouco para os processos de militarização e de controle armado dos territórios. Seja uma militarização propriamente institucional, né, como a que acontece com intervenções estatais militarizadas, seja das Forças Armadas, seja da própria Polícia Militar nos territórios, que tocam o terror, né, nas comunidades, mas também falando do crescimento do domínio dos territórios por grupos não estatais. Milícias, facções, tráficos, esse não é um problema necessariamente novo no Brasil, mas podemos dizer que nos últimos 20 anos ele ganhou uma dimensão que nós não conhecíamos, especialmente no Nordeste. Acabou de sair um dado sobre violência letal armada e o Ceará é o campeão, foi o estado que mais teve crescimento de
homicídios, isso está muito associado a uma violência ligada à militarização dos territórios. E esses grupos, eles controlam literalmente os territórios das comunidades. Então, assim, também não querendo aqui fazer uma fala de criminalização da pobreza, porque não é a população pobre, né, que reside nas favelas, nas áreas de risco, que impulsiona essa violência, não é ela. Os chefes dessas facções moram nos condomínios fechados de alto luxo da cidade de Fortaleza, né? Sabemos disso, da região metropolitana de Fortaleza. Então, não são as comunidades que promovem essa violência, são outras pessoas, mas é nesses territórios que essa violência vai controlar, né? E eu acho que o caso do Ceará, ele é muito emblemático disso, como as facções estão dominando e controlando a política urbana aqui na nossa cidade de Fortaleza. Inclusive determinando quem mora, quem não mora. A pessoa tem 24 horas, a família tem 24 horas para recolher suas coisas e deixar a sua casa, né? Porque recebe assim uma ordem de despejo de uma facção, né? Isso é uma coisa que tem que ser considerada para pensar os próximos 20 anos. E isso não é um fenômeno das capitais, tá, gente? Estamos passando uma interiorização das milícias, uma interiorização das facções. As pequenas cidades, o novo cangaço no Nordeste é um cangaço das facções. O povo chega com 30 caras armados, fortemente armados, numa noite numa cidade do interior do Nordeste e faz o que faz, né? A gente acompanha isso. Então, queria colocar esse componente. Mas, só para encerrar mesmo, eu queria dizer que, embora a minha fala seja sempre assim, pessimista sobre o presente, né? Tem uma fala, às vezes, mais, né, que coloca as dimensões mas eu não quero nunca que isso seja um fator de imobilização. Eu sou pessimista da leitura do presente, mas eu sou muito esperançoso sobre o futuro, né? Gostei muito do que a Adriana colocou. Como que disso, dessas fricções todas, a gente pode também construir, reconstruir novos lugares, novos ideários, né? Novas solidariedades. Então, eu sou muito esperançoso sobre o futuro e quero dizer que eu acho que a região Nordeste demonstrou que é entre nós que as resistências e essa esperança de futuro têm uma semente forte. Em 2018, se o Brasil tivesse votado como Nordeste, a gente não estaria aqui hoje, em 2021, discutindo esse projeto genocida, né? Então, estaríamos discutindo outros problemas, porque certamente o Brasil estaria vivendo muitos problemas, né? Mas nós não teríamos um miliciano genocida sentado na cadeira. Então, eu acho que o Nordeste precisa ser escutado, né, no que tem de resistência, de enfrentamento, de criatividade, de solução, e eu acho que a resposta está por aqui. Eu queria muito agradecer assim, o carinho, o afeto, muita gente aqui no bate-papo, as minhas colegas de mesa, né, pelos parabéns, fiquei muito emocionado, de fato, e dizer que está sendo um prazer participar do seminário. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Eu vou só inverter a ordem, porque a professora Adriana vai ter que sair já já. Na verdade, vai ter que compartilhar o equipamento dela com o filho que vai assistir a aula, então passo a palavra para ela. Obrigada, Lucas. Coisas da pandemia, né? Pandemia, maternidade, conciliar tudo é o nosso desafio. Lígia sabe bem o que é isso, né, Lígia, também. Gente, obrigada. Eu acho que esse final, assim, Henrique pontuou uma questão muito forte, né? Que é essa questão das milícias nesses territórios, e que essa coisa também passa muito por uma dimensão de muita estigmatização. Então, eu não consegui me alongar muito, mas eu acho que essa forma que a gente também trata esses territórios como informal, como ilegal, como sempre na chave do que eles não têm. Eu acho que a gente, de uma certa forma, pactua um pouco com essa dimensão. Eu acho que também esse exercício da gente estar explorando mais o que esses territórios têm do que o que eles não têm, eu acho que ajuda também num processo, inclusive, de fortalecimento dessas subjetividades que estão nesses lugares para enfrentar tudo que se vive. E, assim, foi muito importante, Luísa, a sua questão sobre a questão das ex, né? O tanto quanto esse projeto é incompleto
e o quanto a gente foi inovador, mas assim deixou pelo caminho, e o quanto hoje o mercado imobiliário ele vem querendo devorar essas leis. Então, se devora em Recife com a questão do plano diretor de Recife, mudando, devora em Salvador, em comunidades tradicionais, ou no Tororó, que está sendo retirada agora, nesse momento aqui, eu saí um pouquinho, fechei a cama para ir para o Zap, porque está tendo a demolição de casas no Tororó, então parece que cada live, não estou repetindo não, porque cada live que eu faço é uma casa que cai. Então, eu aproveito para pontuar isso no momento que a coisa acontece. E aí, queria já convidar, agradecer mais uma vez e convidar todos e todas vocês para uma campanha que a gente está fazendo, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, junto com universidades e movimentos sociais, que é a campanha ZEJA em Salvador. Então, a gente está resgatando, trabalhando esse instrumento através de algumas peças, né, para estar comunicando não só com a população, com os moradores do território, mas também com o sistema de justiça, para que a gente busque e não deixe esse instrumento ser tão devorado com essa velocidade toda que está sendo pautada pelo capital imobiliário e uma cumplicidade muito grande com os poderes locais. Então, muito obrigada, gente. Peço mil desculpas. Vou tentar acompanhar, continuar acompanhando vocês pelo celular, tá bom? E vou saindo desse dispositivo. Bom seminário para vocês e parabéns. Muito obrigado pela participação. Agora, Érica, a palavra é sua. Então, em relação à pergunta, a resposta de Henrique me contemplou também, é isso, assim, até me lembrou de um caso que não é em relação a contrato de licitação, mas que aconteceu em Natal, bem, que nos marcou muito, né, que é a questão da derrubada do Hotel Reis Magos, né, que era um empreendimento muito importante, por considerarmos, né, de relevância do patrimônio histórico da cidade, foi derrubado no início de 2020, e houve um perdão de IPTU, olha só, há alguns anos atrás, para a empresa proprietária do prédio, eles tiveram um perdão de IPTU pelo município de Natal em troca de dar a função, de garantir a função social da propriedade naquele espaço, né, que fosse reformado e que fosse feita alguma coisa justamente pela relevância histórica daquele prédio. E essa mesma empresa que recebeu o perdão de IPTU foi aqui, alguns anos depois, né, conseguiu que ele fosse demolido, né? Então, essa questão da responsabilidade, né, também fica muito nisso que o Henrique bem pontuou, né, da cobrança, né, dos órgãos públicos, do sistema de justiça, de que como acabamos permitindo que nas nossas cidades gestão mal intencionada com empresas do mercado, né, imobiliário, que sempre buscando cada vez mais, né, os seus valores de troca, funcionam, né? E a gente, mesmo resistindo, acaba que não conseguimos, de forma suficiente, muitas vezes, deter esse avanço, né, tão cruel. Mas também tendo uma visão otimista de futuro, muito pelo olhar da importância da educação popular, né, no caso aqui, no nosso caso, sobre os direitos urbanos, né, e sobre a manutenção desses vínculos, no meu caso, extensionista, né, entre universidade e comunidade, como a importância dessa relação e que a gente deve continuar alimentando, né, e dela saem bons frutos também. A gente tem esse exemplo negativo que eu citei, mas também outros exemplos, como de resistências, por exemplo, no caso da Copa, aqui, que salvou 90%, né, das moradias, e também no caso agora, como a Adriana lembrou, né, da Rede Nordeste, né, de monitoramento, né, dos conflitos fundiários, da qual fui convidada, né, a professora Lígia está, a Adriana está, outros colegas aí de Recife, de Salvador, de Natal e de Fortaleza estão participando. Então, como a gente está otimista, né, em relação a essa rede pelo IBDU, né, e como a gente acredita que através dela podemos nos aproximar enquanto Nordeste, e também gerar bons frutos aí na proteção, principalmente do direito à moradia. E, por fim, assim, coloco também aqui, puxando para a minha sardinha de pesquisadora, a área que eu
eu pesquiso na minha tese, né, dos instrumentos tributários e urbanísticos também, que a gente pincelou aqui em alguns momentos, alguns citaram, e a importância também da gente, ao mesmo tempo, de estar resistindo, mas estar lembrando sempre que eles já existem, que estão na lei, que não são cumpridos, né? Então, a gente falou que outorga, né, que quando existe muito mal, e outros, pelo menos no caso de Natal, que só estão no plano diretor, mas que nunca foram, de fato, executados, e também da própria tributação, né, do IPTU, da tributação imobiliária, que a gente sabe que é baixa na maioria das cidades e que pode, sim, a gente estar lá cobrando para que consiga, né, que melhorem essas arrecadações nesse contexto de crise municipal, como foi pontuado também, né, de crise fiscal, para que seja revertido, né, em prol da própria população, né, em prol das infraestruturas, dos serviços públicos que carecemos tanto nas nossas cidades. E é isso. Muito obrigado, Érica. E agora, para finalizar, Luísa, a fala é sua. Pois não. Eu acho também que a resposta, a pessoa que fez a pergunta já está bem contemplada aí com a fala do professor Henrique, certo? E queria pontuar a professora, a professora Adriana, né? Que eu gosto muito, professora, de chamar de não cidade de cidade. E, normalmente, eu chamo de não cidade justamente aquilo que está fora dos assentamentos precários, certo? Para não estar chamando de informal, né? Então, eu acho que lá está a cidade, o outro lado é que é a não cidade, tá certo? E eu acho que somente os processos de governança são capazes, tá certo, de enfrentar essa concepção privatista e excludente dos próprios governos. Aí eu venho de uma experiência de vários governos, já é assim, você encontra resistência dentro dos governos, então a governança ela é capaz de mexer com essas estruturas, porque não deixa quieto, tá certo? Aí você tem a atuação aqui no Ceará, do LEAB, né, do Laboratório de Habitação, do pessoal do Caju, né, da Universidade Federal do Ceará, que nunca deixaram a chama, né, e a questão das EIs, que às vezes é luta, né, de morrer esse instrumento tão importante fora das ações governamentais. Tá? Então, acho que a gente tem que investir nessa questão dessa governança e, repito, uma governança que seja legislativa, uma governança que seja participativa e também institucional. Tá certo? E aí também dizer da importância do papel de pessoas como a professora Érica, né, que está aí extensionista e, ao mesmo tempo, na comunidade. Né? Como é que a universidade pode contribuir ainda mais, porque a contribuição da universidade é sempre muito boa mesmo. Né? Eu sei que é um desafio, porque a gente tem a questão da temporalidade dos governos, né? E de um espaço muito maior de tempo de pesquisa do que os 4 anos de governo. Né? Eu acho legal porque a universidade não deixa isso morrer, então que esses processos sejam fortalecidos, né? Eu torço muito para isso, eu sou muito otimista em participar de eventos como esse, porque eu vejo que tem saída, né, nesse sentido, e torcer muito mesmo, é uma questão minha mesmo, particular de trabalho, pela volta do Ministério das Cidades, tá certo? E pela luta da política de habitação, na política nacional de habitação, certo? A gente teve uma perda muito grande nesses 4 anos desse governo, realmente genocida, desse governo que não está nem aí para nada, tá? Quanto mais para a política nacional, para a política de habitação, muito menos, né? Então é isso, agradecer muito a participação aqui, essa oportunidade de estar entre gente tão especializada, gente tão capaz, né? Para mim é um prazer estar aqui e aprender com vocês. Obrigado, Luísa. Eu acho que a gente não poderia ter encerrado esse evento de melhor maneira, trazendo falas tão apropriadas, densas dentro do tempo que deu para falar, a gente sabe, né, que infelizmente há limitação temporal, e com essa esperança, né? A gente encerra com certa esperança. A gente não está encerrando como todo mundo para o banheiro agora chorar em posição fetal no box, né? A gente termina com um azinho de esperança. Então, encerra aqui o painel, agradecendo muito a presença de todos e todas que fizeram parte dele. A palavra agora está com a comissão para fazer o encerramento do evento. Muito obrigado, boa tarde. Tenho puxado a palavra, mas eu vou inverter a ordem. Professora Júlia, me permita, vamos começar pelo Arley, depois a professora Júlia, e depois eu encerro.
Obrigado, professora. Obrigado a todos os painelistas que apresentaram. Foi um painel muito rico e foi muito importante para a gente ter essa dimensão do que foi o Estatuto da Cidade para a região Nordeste e também sobre o que falta para ser percorrido, efetivado, aprimorado. Então, foram falas bem inspiradoras. E eu quero aproveitar para expressar minha alegria pela concretização desse evento. A rotina é muito corrida, não é fácil, só que a gente não queria deixar passar em branco o marco do Estatuto dos 20 anos do Estatuto da Cidade, em especial tentar contextualizá-lo para a nossa região. E, em primeiro lugar, o evento não seria possível sem os painelistas terem concordado em apresentar, terem disponibilizado a sua agenda para estar aqui. Então, pessoas de todo o país, inclusive pessoas que moram fora do país, abriram espaço na sua agenda para vir conversar com a gente e fizeram apresentações de excelência. Então, muito agradecido. Agradeço aos membros do Najuc, do Caju, que trabalharam muito nos bastidores. Então, são aquelas pessoas que muitas vezes não mostram o seu rosto, mas que são fundamentais para que esse evento se efetive, que ele se concretize. E quero, né, aproveitar para agradecer os parceiros, o escritório Frei Tito de Alencar, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E, por fim, também agradecer essas duas professoras, a professora Lígia, que foi aí a nossa mentora idealizadora do evento e que foi quem nos conectou, quem criou as pontes para que essa equipe fosse formada. Também agradecer à professora Júlia, que é a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, mas já foi suficiente para saber o compromisso, a seriedade e a competência da professora, e espero que esse seja um primeiro evento de vários eventos que nós possamos realizar em prol aqui do direito urbanístico, do direito à cidade em Fortaleza e em todo o Brasil. Obrigado. Eu, então, Lígia? Bom, pessoal, obrigada, Halle, pelas palavras. Gostaria, primeiramente, de agradecer a audiência, as pessoas que ainda estão aqui conosco, que acompanharam todos os painéis, né, desde ontem, muitos vão acompanhar, enfim, pelas gravações, né? Na verdade, o evento é pensado para nós, né, todos nós que estamos organizando e os panelistas também que têm, né, o interesse ali de conversar e tudo, mas claro também é por quem está ouvindo e muito interessante escrevendo aqui as opiniões, né, participando através do chat, é sempre muito vivo. Acho que é uma coisa boa que essa forma virtual nos trouxe, né, a gente poder estar sempre em contato aqui com a audiência. Então, eu queria agradecer bastante os participantes desse evento, né? Acho que a maioria eram estudantes. Agradecer também, como o Ale falou, os painelistas, os professores palestrantes que vieram, não só professores, né? Mas, enfim, o pessoal da prática, do movimento social, movimentos políticos, etc., de uma forma bem diversificada, compuseram aqui esse debate ao longo desses 2 dias. Foram 2 dias muito enriquecedores em termos de conhecimentos, de experiência, que só fazem agregar, né? E pensando nessa ideia do Estatuto da Cidade, né, dos 20 anos, o Lucas colocou bem aqui, né, que bom, a gente não vai sair, sentar e chorar agora, dá vontade um pouquinho, quando a gente ainda pensa no governo e tudo, mas a gente ainda tenta relevar, a gente se pega aí ao fiozinho de esperança que tem para que as coisas melhorem, né, acho que a gente sempre pode fazer o que está dentro da nossa alçada. Então, só de a gente estar aqui, tirar um tempo para poder estar discutindo isso, né? Todos os palestrantes, como o Ale falou, tiraram um tempo da sua agenda para poder estar discutindo isso é realmente muito importante, é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Por último, mas não menos importante, eu queria cumprimentar e agradecer os colegas aqui da organização, a professora Lígia, né, muito especial, que eu conheci através do Lucas, enfim, agradeço ter nos ligado aqui de uma forma tão intensa, né, de trabalho, realmente dá muito trabalho, mas é muito gratificante ver
é o resultado final disso. E o professor Arley, que eu conheci também agora faz pouco tempo, mas tenho muita esperança de que a gente ainda vá se encontrar, quem sabe, pessoalmente, fazer um evento pessoalmente, poder tomar um café, etc. Assim como também queria agradecer os alunos, os estudantes, o pessoal do Najuc, o pessoal do Caju, o pessoal do escritório Freitito, né, que teve também aqui com a gente na organização do evento. Foi tudo muito importante, foi um prazer muito grande trabalhar com todos vocês, tá? Então, só tenho a agradecer por todo esse arcabouço aí de experiência que nos foi proporcionado nesses 2 últimos dias, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Bom, eu tô ficando emocionada, né? O Lucas disse que não era para ninguém sair chorando, a sensação é essa. Na verdade... De tristeza. Mas agora eu me emocionei, né, de pensar que a minha batalha, e quem me conhece sabe disso, é de juntar pessoas, porque eu acredito na diversidade, acredito que a gente cresce em ambientes, né, em que pessoas vêm e vão trazendo para nós as suas referências e a troca acontecendo. E o resultado desse evento é exatamente isso, né? Nós unimos várias pontas que talvez não se encontrassem normalmente no dia a dia. Então, a ideia de pensar a cidade é pensar essa complexidade, essa diversidade, os diversos saberes, né, de todas as formas, e foi essa a ideia que me veio à cabeça desde o momento em que tenho que dizer, a professora Raquel disse que a gente não pode perder esse momento de também falarmos sobre algo a partir do projeto do Najuc na universidade. Eu, vindo de um processo, né, cansativo, afastada da universidade, fui cutucada pela Raquel. E aí, do cutucão que a Raquel deu, a professora Raquel Machado, eu conversei com o Najuc, fizemos uma reunião, conversei com o Gilson Santiago, que esteve aqui conosco, né, longamente, depois converso com o professor Arley, montamos um grupo, a professora Júlia é trazida para o grupo, né, pelo Lucas, e a gente consegue, né, finalizar com tantas trocas tão tocantes, tão intensas, né, do direito às perspectivas de análise sociológica, porque elas foram trazidas aqui dentro também, né, por alguns painéis. Então, eu queria dizer que, sim, a gente tem muito a refletir e criticar na aplicação do Estatuto da Cidade, mas acho que o aniversariante merece palmas, porque é gestado em uma ambiência toda própria, né? Nos provoca até hoje grandes reflexões, não nos provoca mais na perspectiva jurídica, porque pela disputa política que ele provoca, não lhe é permitido estar dentro dos quadros das universidades como uma disciplina obrigatória, e sim uma disciplina optativa, né? E é preciso que se diga isso, nós estamos há muitos anos brigando por isso. E sempre dependendo da sensibilidade do dono da universidade, da faculdade, né? Do chefe de departamento, enfim, para que essa disciplina ela possa estar nos quadros em que pese no ambiente do Poder Judiciário, ela seja fundamental para decidir sobre questões de direitos fundamentais. Não vou nem falar sobre questões coletivas, questões sociais, de direitos fundamentais. Né? Debater, hoje a gente ouviu um membro do Judiciário lembrando isso. Né? Você não extrai o direito à moradia das pessoas. O direito está nela. Por quê? Pela perspectiva constitucional, né, que demarcou o Estado brasileiro. Então, eu faço essa fala jurídica, ao final, para lembrar que esse é um tema do direito. Nós não podemos nos afastar disso. Nós quem? Os juristas. Os profissionais do direito não podem perder a perspectiva de promover justiça sob a perspectiva do direito à cidade. E agradecer imensamente aos urbanistas, aos pedagogos, aos sociólogos, aos geógrafos que nos aceitam, né, com a nossa aridez, aceitam o nosso diálogo, aceitam as nossas dúvidas, os nossos gaguejos, para nos ensinar muito mais.
vou voltar a usar essa palavra, essa diversidade, ela é fantástica. E foi essa diversidade que me encheu de amor, né, pelo direito urbanístico, pelo direito à cidade, me faz hoje ser uma professora de direito administrativo que milita no direito administrativo para que o direito urbanístico seja reconhecido e que ensina e milita o direito urbanístico para ensinar aos estudantes de direito que é preciso materializar o direito e estudar o direito à cidade é materializar o direito. Então, eu queria muito agradecer, né, a equipe do Najuc e do Caju aqui, que não está, né, aparecendo nas janelinhas, e aí vejam que emblemático, porque é assim que funciona, né? Nós sempre temos uma infraestrutura, né? Nas cidades também é assim, né? Pessoas que não aparecem nunca, mas é delas que é feita a cidade, e esse evento foi feito, né, em verdade, pelo Najuc, pelo Caju. Professora Júlia e professor Arley vieram juntos, Lucas e outros profissionais, Miguel, Maiara, vieram junto para somar, mas sem essa base nós não teríamos conseguido. Eu preciso render homenagem exatamente a eles, né? É por eles e por elas que nós ainda estamos batalhando aqui. Queria agradecer imensamente a todos, professor Henrique, meus parabéns mais uma vez, queria muito lhe dar um grande abraço, né? Que saudades, meu amigo, né? De comemorar seu aniversário comendo feijoada. Mas esse ano não foi possível. E espero que a gente possa realmente se encontrar. Me deu vontade aqui, gente, de fazer uma carta. Não é um evento tão grande assim, mas todos os painéis finalizaram, lembrando que nós podemos fazer mais, que a revisão do plano diretor está aí, que as leis precisam ser protegidas, que nós precisamos implementar os instrumentos urbanísticos, e fiquei aqui pensando sobre isso. Acho que a gente pode pensar nessa sinergia, né, e sermos ativos, pelo menos sob a perspectiva da revisão dos planos diretores e na observação, professora Júlia, dos conflitos urbano-ambientais que a nossa cidade tem. A provocação do professor Alexander sobre estar disponível para que a gente pensasse sobre isso foi algo que me soou aqui e ainda não saiu do meu ouvido. Muito obrigada a todos e a todas. Espero que tenham um bom final de semana. Se protejam, usem máscara. Amanhã tem manifestações, né? Todos serão muito bem-vindos, para lembrar que o Brasil pode ser mais do que ele tem sido nesses últimos anos. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, gente. Um prazer. Boa tarde. Parabéns. Um abraço. Obrigado, aqui ficou até o final. Isso, muito obrigada. Me empolguei, fiz um discurso quase. Quem está gravando ainda, já pode desmarcar a gravação. Tinham 3 gravações nesse último painel. Tem a da Laís e do Vitor. Pode desmarcar